Meu nome é Paulo Quinaus, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Eu queria começar ressaltando, a relação entre a história do Museu da Cidade com a história da coleção Guilherme Guinle. Como se sabe, a casa que hoje serve de abrigo ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro faz parte da antiga propriedade do Marquês de São Vicente. Depois da morte do Marquês e com a herança dele, a propriedade foi sendo desmembrada e vendida em parcelas. E ao longo dos anos, o Rio de Janeiro teve um personagem extraordinário que se dedicou a reconstituir a propriedade do Marquês de São Vicente, celebrar então a memória dessa propriedade e dessa casa emblemática de uma época da cidade do Rio de Janeiro, e passou ali então a viver e constituir a sua vida e especialmente fazer dali o abrigo do seu gosto de colecionar. Guilherme Guinle é um personagem muito importante de uma certa época do Rio de Janeiro e do Brasil. Primeiro, ele nasce no fim do século XIX, na década de 80, filho no seio da família Guinle, que vai se destacar o pai dele, em associação com um amigo e sócio, então um Guinle e um Gaffré, eles vão se associar e vão se tornar empresários importantes no Brasil no início do século XX. Eles são gaúchos, vieram do Rio Grande do Sul, tiveram um comércio aqui no Rio de Janeiro, em sociedade, até que prosperaram nos negócios e conseguiram a concessão da administração do Porto de Santos, em São Paulo. E isso foi a origem do crescimento da fortuna dessa família. O Gaffré não teve descendentes, então a propriedade, as riquezas do grupo ficou basicamente com os herdeiros do patriarca Guinle, que teve alguns filhos, entre eles o Guilherme Guinle. Se eu não me engano, era o segundo dos filhos. Todos eles tiveram alguma relação, todos os filhos, e também as filhas casaram com empreendedores daquela geração de empresários brasileiros do início do século, e, portanto, toda a família, direto ou indiretamente, esteve muito envolvida com os rumos dos negócios da história econômica no Brasil. Mas de todos os filhos e aqueles mais dedicados ao empreendedorismo empresarial da família Guinle, foi Guilherme Guinle aquele que mais se destacou. Mas foi justamente ele que não casou e não teve herdeiros. Mas ele, primeiro, ele chegou a diretor da Companhia Docas de Santos, que pertencia à família. Ele se destacou primeiro na engenharia elétrica, se dedicou à criação das usinas hidrelétricas, a primeira geração de usinas hidrelétricas no Brasil. Teve uma participação muito importante porque a família teve uma empresa que marcou a época, a Companhia Brasileira de Energia Elétrica, que foi a grande concorrente da Light no Rio de Janeiro, que é uma empresa que existe até hoje no Rio, com muitas mudanças de controle acionário, enfim, mas que na altura pertencia ao capital estrangeiro, a Light Power. E enquanto a Companhia Brasileira de Energia Elétrica pertencia ao capital nacional, a burguesia nacional, enquanto a outra empresa era uma empresa estrangeira. Ora, isso eu conto porque o Guilherme Guinle tem essa
essa característica, não é, de ter concorrido com os controladores da Light. Mais uma vez, o Percival Faccar é o mais importante dos empresários associados à Light, não é? E que o Guilherme Guinle, por exemplo, no seu engajamento na construção de uma indústria nacional, da autonomia da indústria nacional e, sobretudo, do fortalecimento do capital nacional, não é? Terminou também não só concorrendo com a Light and Power aqui no Rio, mas terminou, inclusive, levando a encampação estatal das empresas mineradoras de Itabira. Para além disso, não é? O Guilherme Guinle, ele se destacou também como banqueiro. Ele foi um dos fundadores do Banco Boa Vista e controlador principal, acionista principal do banco, não é? E depois ele também se tornou um idealizador e o primeiro diretor, se não me engano, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional e foi um dos que articulou a criação da siderurgia no Brasil. Portanto, ele tem um papel importante como empresário, não só na iniciativa privada, mas também no Estado. Isso deveu a ele, não é, um grande reconhecimento público. Na década de 30, houve a criação de um livro do Mérito Nacional, onde se inscrevia aquelas pessoas que se destacavam ao serviço do Estado, e ele teve a honra de ser o primeiro nome inscrito nesse livro do Mérito Nacional, que para ele foi uma grande honra na altura e que deu a projeção a ele naquele tempo, não é? Em que o nacional-estatismo dominava, não é? As orientações da política pública no Brasil e afirmava o papel do Estado e, sobretudo, como um ator econômico decisivo na construção da autonomia da economia do Brasil. Não é? Então, ao mesmo tempo que ele era um empresário, ele também tinha um sentido de serviço público muito grande, porque certamente pela riqueza da Companhia Docas, depois pela Companhia de Energia Elétrica, não é? Pelo Banco Boa Vista, ele não precisava necessariamente fazer uma carreira de Estado, mas ele fez dedicou ao serviço público, não é? O mesmo idealismo que, como empresário, ele dedicou à própria iniciativa pessoal e da família. Não é? Mas o que importa é que ele, desde jovem, não é, como era comum na elite da época, não é? Ele se dedicou à prática de colecionar. O colecionismo é uma das práticas pedagógicas, não é? De formação da cultura geral, de construção de conhecimento mais tradicional das elites antigas que a gente conhece no Ocidente, não é? A gente sabe, né, que os antigos príncipes que não iam à escola, não é? Tinham preceptores, eles desde pequenos eram ensinados a fazer suas coleções por exemplo, de pedras, não é? E com isso eles aprendiam não só o conhecimento das pedras, mas eram introduzidos assim, por exemplo, a questão das riquezas naturais, a mineralogia, a geologia e assim por diante. Guilherme Guinle, portanto, na sua formação pessoal, não é? No seio da família, também teve essa dedicação pedagógica, não é? ao gosto da prática de colecionar. E a gente pode dizer, não é, que muitas vezes essas práticas pedagógicas, né, que são impostas às crianças, às vezes elas tomam horror a essas lembranças, não é, da aprendizagem conduzida pelos pais. Mas no caso do Guilherme Guinle, era desde moço, muito dedicado ao estudo, ao conhecimento. Ele, na verdade, carregou para a vida inteira uma verdadeira mania de colecionar. E certamente foi isso que levou ele à propriedade do Marquês de São Vicente, colecionar as parcelas do terreno que foram divididas, não é, da antiga chácara da propriedade do Marquês de São Vicente, né? Aliás, fazenda na altura. Não é? Então, ele não reconstituiu toda a propriedade, mas praticamente toda, não é? E era um gosto que ele tinha, eu conto isso, porque isso é uma demonstração dessa dedicação atávica que ele tinha à prática de colecionar, que a essa altura talvez a gente já possa chamar de mania de colecionar. Ele colecionava tudo na vida dele, constituía, não é? Um verdadeiro sentido da existência, não é? Reunir coisas.
E assim ele fez. O que é impressionante, porque ao contrário do resto da família, que construíram palacetes conhecidos na cidade até hoje, existentes na cidade até hoje, como é o Palácio Laranjeiras, não é? Que atualmente serve de residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, é o antigo palácio do irmão dele e aquele que ele colaborou mais proximamente na Companhia Docas e que com ele também tocou a Companhia Brasileira de Energia Elétrica, que era o irmão dele, Eduardo Guinle. Não é? Então, o Eduardo Guinle, por exemplo, fez o Palácio Laranjeiras. A gente tinha o palácio do outro irmão na praia de Botafogo, onde hoje fica o Centro Empresarial Botafogo, que era um lindo palacete também no bairro de Botafogo, e ainda tinha a casa na Avenida Atlântica, não é? Que era outra casa também, a palacetada, ali na altura da Avenida Atlântica com Figueiredo Magalhães, onde hoje tem um grande complexo de edifício, não é? De apartamentos, ali ficava a propriedade dos Guinle. Todas elas, não é? Ricamente decoradas, feitas por arquitetos importantes. Além disso, não é? Na sucessão das gerações, foram feitos pelo menos 2 edifícios de luxo aqui na praia do Flamengo, não é? Conhecidos até hoje, que também abrigou membros da família Guinle, não é? Além das edificações digamos, empresariais que eles fizeram no centro, o edifício comercial Guinle, que existe até hoje, na Avenida Rio Branco, o antigo Hotel Palace, não é? Que é o primeiro empreendimento dele, vai ser tocado pelo outro irmão, Otávio, que vai dar origem ao Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, não é? E vai ser o irmão que vai se dedicar a essa hotelaria de luxo. Então, é uma família que teve muitos braços de ação empresarial, mas todos eles se traduziam na presença, não é? Na expressão da sua atividade, não é? Em edificações novas, luxuosas e modernas para aquele tempo. Não é? A prima dele, casada com o Linneu de Paula Machado, vai fazer o palacete Paula Machado na São Clemente, na atual rua Guilhermina Guinle, em frente à rua Eduardo Guinle, hoje a Casa Firjan. Então, toda a família era envolvida nessas digamos, presença urbana, né? A expressão urbana da atividade da família nas suas edificações modernas e luxuosas para a época, palacetadas. O Guilherme Guinle, que vai ser o irmão solteiro, vai ser aquele, não é, que pela mania de colecionar vai ser levado a ter uma outra casa, a fazer outra casa. Não é? Uma casa que ele não construiu, mas uma casa que eu gosto de dizer que ele colecionou, não é? Reunindo as parcelas da antiga propriedade do Marquês de São Vicente e adquirindo naturalmente a parcela que tinha a sede da fazenda, que era a casa do Marquês de São Vicente e que hoje é a sede do Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, não é? Também chamado de Museu da Cidade. Ali ele viveu não muito tempo, uma década aproximadamente, não é? E ali ele reuniu as coleções que ele manteve com ele ao longo da vida, até justamente o momento da doação da coleção e da casa para a Prefeitura do Distrito Federal. Doação não é propriamente a palavra, porque de fato ele vendeu a propriedade com porteira fechada, com tudo que tinha dentro. Na altura, por um valor, se eu não me engano, era de 1 cruzeiro, um valor insignificante, não é? Mas que permitia a ele fazer um contrato de venda, não é? E definir uma cláusula para essa venda. Como eu disse, não é? Guilherme Guinle colecionava de tudo. E nessa altura, não é? Já se eu não me engano, em 1939, não é? Quando ele faz a doação, a venda da casa com a coleção, ele já era muito conhecido como colecionador e como mecenas. Não é? A primeira doação pública que ele faz de parte da sua coleção, não é? Vai ser ainda para a Biblioteca Nacional, o antigo gabinete de numismática que existia na Biblioteca Nacional no fim dos anos 10, se eu não me engano, por volta de 18, 19, ele faz essa doação à Biblioteca Nacional. Ele vai doar um primeiro conjunto de moedas. Guilherme Guinle foi um dos mais importantes numismatas da história do Brasil, colecionou
muita moeda antiga, não é? Dedicou-se especialmente à pesquisa de moedas luso-brasileiras, que são reuniu um acervo importantíssimo, não é? Mas também moedas de outras origens, antigas, diversificadas, não é? Mas que ele estendeu também para uma coleção, como é comum, né, os numismatas, para a medalhística, não é? Que é a disciplina correlata e consequente da numismática, e também depois para as condecorações, marcando esse universo de tudo que tem relação com a prática de cunhar. Não é? Então, ele colecionou moedas, medalhas e condecorações. Depois de dedicar parte da sua prática de colecionar moeda ao Gabinete de Numismática da Biblioteca Nacional, com a criação do Museu Histórico Nacional em 1922 e a transferência do Gabinete de Numismática da Biblioteca Nacional para o Museu Histórico Nacional, constituindo o Departamento de Numismática no Museu Histórico Nacional, ele continuou fazendo as suas doações, e é muito conhecida a doação que ele fez das barras de ouro, não é? Que lamentavelmente, logo depois da sua montagem e exposição, na calada da noite, foi roubado e desapareceu grande parcela dessas barras de ouro, e até hoje fica um mistério do que teria acontecido com essas barras de ouro. Né? E também algumas moedas foram roubadas na altura. Outras ficaram, naturalmente, não é? E não há dúvida, não é, que o Guilherme Guinle é um dos grandes patronos da coleção de numismática do Museu Histórico Nacional. Não só pelas moedas, mas também pelas medalhas e condecorações. Não é? Nós sabemos que, além dessas parcelas de coleção que ele doou para a Biblioteca Nacional, para o Museu Histórico Nacional, ele também continuou colecionando a vida inteira e tendo moedas próprias. Não é? Agora, além disso, ele passou a vida também doando para outras instituições e outro tipo de peças. O próprio Museu Histórico Nacional tem imobiliário, tem pinturas, não é? Doadas pelo Guilherme Guinle. Não é? Existe o único e conhecido retrato de Aleijadinho, que está no Museu Mineiro, em Belo Horizonte, foi uma doação também de Guilherme Guinle. Não é? De modo que ele foi um mecenas que ajudou a construir as coleções de instituições públicas museológicas no Brasil, com participação importante. Não é? Ora, depois, como diretor do Banco Boa Vista, ele também foi um dos mecenas principais da criação do Museu de Arte Moderna. A gente não pode esquecer que a sede do Banco Boa Vista, o terraço, foi justamente a primeira sede do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas a sua dedicação ao mecenato, né, das instituições públicas, mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o ato de doar ou vender a antiga propriedade da Marquês de São Vicente para a Prefeitura do Distrito Federal, não é? Com a porteira fechada. Naquela altura, naturalmente, a Prefeitura do Distrito Federal era controlada pelo governo central, né, do Brasil, na altura do Estado Novo, então na época do regime autoritário centralizado, e a doação, não é? Do acervo que continha dentro da casa, não é? A maior parte dele foi destinado à criação do Museu Imperial em Petrópolis. Costuma-se dizer que algo de mais ou menos em torno de 60% do acervo do Museu Imperial, não é? Tem origem na coleção Guilherme Guinle. E há muitas peças, de fato, esplendorosas, não é? Principalmente aquelas lindas telas de paisagem, outras sobre a família imperial, todas do século XIX, têm origem na coleção Guilherme Guinle e ficavam justamente no casarão do Marquês de São Vicente, não é? Na sede da fazenda do Marquês de São Vicente, que serviu de residência a Guilherme Guinle. Outra parcela da coleção ficou no casarão para dar origem, não é? Ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro.
Não é bem origem, porque a gente sabe que o museu, na verdade, ele começa ainda antes, no antigo Paço Municipal, mas é ali, na casa do Marquês de São Vicente, que ele vai ganhar, de fato, a forma de museu que nós conhecemos hoje e que moderniza, não é? E, sobretudo, porque se enriquece vivamente, não é? Com as peças do Guilherme Guinle, né? Da coleção Guilherme Guinle, e, sobretudo, evidentemente, com o Casarão. Mas eu sempre gosto de lembrar que Guilherme Guinle, como eu disse, era um homem dedicado a colecionar. Não é nem exagero dizer que ele tinha mania de colecionar. Então, quando ele decide adquirir, não é, e viver na propriedade da Gávea, não é, a antiga propriedade do Marquês de São Vicente, ele também tinha uma intenção especial. Naquela altura, não é? Ele ainda jovem, ele e o irmão Eduardo, na época ainda que trabalhava na Companhia Brasileira de Energia Elétrica, e essa companhia, ele atuou em várias partes do Brasil, mas especialmente na Bahia, não é? Na eletrificação de Salvador, da capital, não é? Eles lá conheceram um orquidófilo, um colecionador de orquídeas, daqueles que marcou a época e ficou muito conhecido no Brasil. Especialmente Eduardo Guinle, quando conheceu aquele orquidário, ele ficou fascinado com aquela ideia, não é? E terminou constituindo também na sua casa, em Laranjeiras, no antigo Parque Guinle, não é? Um orquidário, não é? À imagem e semelhança do que ele conheceu em Salvador, na casa daquele conhecido colecionador de orquídeas. Ora, o Guilherme Guinle, inspirado pelo mesmo contato e convivência em Salvador e pela colaboração com o irmão, não é? E por acompanhar a construção do palacete do irmão e acompanhar também o orquidário do irmão, quando adquiriu a propriedade da Gávea, né, para sua residência, ele decidiu também preparar a propriedade para a sua coleção de orquídeas. Não é? E daí, é aí que a gente explica, não é, por porquê da doação não ter sido efetivada como doação, mas ter sido feita uma venda, não é? Por contrato, porque ele, nessa venda, ele definiu uma cláusula condicionante, não é? Que a prefeitura, ao receber a propriedade, assumisse, não é, a responsabilidade de manter viva a sua coleção de orquídeas. Então, hoje a gente vai ao Parque da Cidade, ali onde fica o Museu da Cidade, e a gente continua encontrando orquídeas na mata, não é? E eu fico imaginando quantas delas não derivaram ou talvez não tenham sido ali colocadas pelo próprio Guilherme Guinle, não é? Mas certamente a gente sabe que naquela altura toda a propriedade tinha muito mais orquídeas, não é, do que hoje. Era conhecida pelo colorido da mata, pela presença das orquídeas. E ele criou, diferente da maior parte dos colecionadores de orquídeas, não é, que fazem estufas, ele não investiu tanto numa grande estufa. Ele investiu em criar aquelas piscinas que a gente hoje conhece, não é? Que foram feitas por um escultor português, não é? O marido da Cecília Meirelles, que eu esqueci o nome agora, não é? E que são lindas, não é? Com aquela cerâmica decorativa, e muita gente acha que aquilo tem sentido decorativo, e de fato não deixa de ser um elemento decorativo do parque, não é? Mas o sentido daqueles focos de água, não é? É criar a umidade que ambienta o microclima, não é? Próprio para a vida das orquídeas, que precisam de muita umidade do ar, não é? Como a gente sabe. Então, a propriedade, não é? Além dela ter sido fruto da mania dele de colecionando parcelas de uma propriedade desmembrada, não é? Ele ainda fez da propriedade um lugar de exposição da sua coleção de orquídeas, não é? Fazendo do jardim também um lugar de coleção. E depois, dentro da casa, não é? Toda a casa
era, na verdade, a grande reunião, não é, das obras de arte que ele reuniu não só pelo prazer de colecionar, mas também pelo prazer de conviver com aquelas peças todas no seu ambiente. O interessante é que quando ele vendeu essa propriedade, depois ele nunca mais teve outra residência, ele tinha uma casa da família em Petrópolis, que ele frequentava muito, não é? Mas ele passou a viver no Palacete Linneu Machado, em Botafogo, nas temporadas que ele ficava no Rio de Janeiro, porque ele é um homem que viajou muito também, não é? Pelo mundo. Inclusive morreu em Roma, não é? Ele nem morreu no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido aqui, de ter vivido aqui, dedicado a vida ao Rio de Janeiro e ao Brasil, casualmente morreu relativamente cedo, nem tanto para a época, não é? Com quase 70 anos, 68, algo assim, ele morreu em Roma. Mas é um personagem extraordinário de uma época, não é? Em que muitos membros da elite econômica, não é? E dedicados ao estudo da história do Brasil, não é? A desenvolver uma atividade intelectual sobre a memória do Brasil, buscando uma certa interpretação do Brasil e, sobretudo, pensando no seu projeto de futuro, como era ele, como empreendedor, como empresário, não é? Dedicado a construir empresas novas, tanto privadas quanto estatais, não é? Essa imagem de futuro, não é, que o Guilherme Guinle tinha, certamente era muito baseada no processo de construção de conhecimento que ele construiu ao longo da vida, não é? Ao longo da sua trajetória pessoal, desde garoto, não é? A partir da prática de colecionar, que era a partir do que ele conhecia a história do Brasil. Essa geração, de um modo geral, não é? Do fim do século XIX e da primeira metade do século XX, toda ela marcou essa geração justamente a prática de colecionar coisas do Brasil, não é? É a geração que constituiu as conhecidas brasilianas, não é? Cuja origem está marcada essa prática está marcada especialmente, não é? Pelo leilão do Paço. Como a gente sabe, não é? Com a proclamação da República, a família imperial foi levada ao exílio, não é? E com isso eles tiveram que deixar o Paço de São Cristóvão. A gente sabe que grande parte dos objetos pessoais, inclusive de imóveis, não é? Mas sobretudo de obras de arte, livros, coisas assim, o imperador levou com ele e a família imperial para a Europa, não é? Passando a viver lá no Castelo d'Eu, na França, não é? Mas ele também, ele e a imperatriz Teresa Cristina, dedicaram grande parte das coisas que eles tinham, especialmente de documentação, de fotografia, de livros, de manuscritos, não é? Eles dedicaram à Biblioteca Nacional, ao Museu Nacional, não é? O grande conjunto que é conhecido até hoje como coleção Teresa Cristina, não é? Imperatriz Teresa Cristina, não é? Nominada assim porque logo depois que eles foram para o exílio, ao chegar em Lisboa, poucos dias depois, a imperatriz faleceu. Então o imperador, ao decidir a doação, não é? A partir do exílio, ele não estava no Brasil, não é? Ele pediu e nominou toda essa doação em homenagem, não é? Em memória da imperatriz. Agora, aquilo que eles não levaram, aquilo que não foi integrado na coleção Teresa Cristina, não é? Foi objeto de um grande leilão que ficou conhecido como Leilão do Paço. Foram muitos pregões, não é? De vários dias, de semanas, não é? E que foram vendidas todas as peças que ainda restaram no Paço de São Cristóvão. O que é interessante, não é? É que isso, quando a República foi proclamada, não é? E claro que nesse momento nem todos, não é? Viram a proclamação da República. Havia aqueles que ainda prezavam o imperador, a família imperial, a monarquia e o regime monárquico, não é? Então, os leilões do Paço, eles foram objeto, não é? Especialmente daqueles que buscavam
objetos de luxo, objetos naturalmente próprios de uma vida de palácio, não é? Monárquico, mas também daqueles que queriam preservar a memória da monarquia no Brasil. Não é? E, a partir daí, surge uma geração de colecionadores, não é? De peças oriundas do leilão do Paço. E grande parte dessas peças se tornaram marcas, não é? Dessas grandes coleções de brasilianas. Guilherme Guinle, como colecionador, ele representa uma geração daqueles que se dedicaram a reunir peças que constituíam as chamadas brasilianas, que reuniam peças dedicadas à história do Brasil, à representação do passado do Brasil, à representação da cultura brasileira. Não é? Essa geração, não é, teve como marca a busca por peças que tiveram origem no mercado no leilão do Paço, quando a família imperial deixou o Brasil, não é? Depois de decidir o que eles levavam com eles para a Europa, depois de dedicar parcela do seu acervo pessoal a constituir a coleção Teresa Cristina, não é? Que foi doada e que hoje pertence à Biblioteca Nacional e parcela ao Museu Nacional. Depois, eles também fizeram o que não estava nem num conjunto nem outro, foram organizados os famosos leilões do Paço, que dispersaram todas as peças do cotidiano do Paço de São Cristóvão. Não é? Várias peças da coleção Guilherme Guinle, não é? Saíram do Paço, da coleção do Paço de São Cristóvão, que foi leiloada, então, depois do exílio da família com a proclamação da República. Assim, a sua coleção, de certo modo, não é? Apesar, mesmo sendo uma coleção rica, valiosa, não é? Ela se parece com outras coleções que nós conhecemos. Não é? Por exemplo, a coleção Gaia, que hoje integra, uma unidade vinculada ao Museu Imperial de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, não é? Que é uma brasiliana típica, dessas também parecidas com o acervo do Guilherme Guinle, que tem origem na coleção, grande parcela da coleção Gaia é de um outro colecionador contemporâneo do Guilherme Guinle, que é um empresário também, Alberto Lee, não é? E a gente tem a outra coleção, ficou conhecida hoje no museu, no Instituto Brenan, em Recife, não é? A coleção de pinturas do acervo do Instituto Brenan, que pertencia à antiga coleção da Sociedade de Cultura Inglesa, que se originou da doação de um colecionador no Rio de Janeiro, o inglês Lynch, chamada coleção Lynch, não é? Que também se dedicou às orquídeas. Não é? Aliás, era uma das coleções naturais, não é? de elementos naturais, muito popular nessa geração das brasilianas, também eram as orquídeas. Porque é comum nas brasilianas se encontrar, por exemplo, aqueles desenhos de botânica, não é? Lindos desenhos da flora brasileira. E por isso muitos deles se dedicaram também a colecionar essas flores, e as orquídeas foi uma das sensações. Guilherme Guinle com o Lynch foram expoentes da Sociedade de Orquidofilia no Brasil, não é? Que na altura foi muito importante, assim como a Sociedade Numismática, onde Guilherme Guinle também teve participação. Não é? De todo modo, essa geração não só constituiu um modelo de coleção, como também eles constituíram a prática de coleção, de colecionar, andou junto com uma certa sociabilidade dedicada, não é? A reunir o conhecimento compartilhado entre os colecionadores e os amantes das coleções, não é? Que se reuniam regularmente, como, por exemplo, na antiga Sociedade da Arca de Jacarandá, não é? Que se reunia na loja, no antiquário de Francisco Marques dos Santos, que existia ali naquela região hoje da Avenida Chile, onde existia o Morro do Castelo, não é? O antiquário dos mais conhecidos do Rio de Janeiro da época, e talvez os primeiros antiquários importantes no Rio de Janeiro, terminou acabando quando houve o desmonte do Morro do Castelo, não é? E com isso desmontou também a conhecida Sociedade da Arca de Jacarandá, que não era provavelmente uma instituição formal, era simplesmente um ponto de encontro, não é? Onde todos se reuniam para festejar, não é? A alegria de comprar, vender peças,
não é? Compartilhar o conhecimento sobre peças antigas representativas da história do Brasil e da cultura brasileira. Guilherme Guinle, portanto, participava desse mundo, não é? E a coleção dele foi uma das mais emblemáticas dessa geração. Hoje, quando a gente vai ao Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, a gente sente aquelas peças antigas, aquele gosto pela pintura de paisagem do século XIX, aquele interesse pelas pinturas de artistas estrangeiros, viajantes, não é, que passaram pelo Brasil no século XIX. Aí a gente vai ao Museu Histórico Nacional e vê muita coisa parecida, a gente vai ao Museu Imperial e vê muita coisa parecida, a gente vai ao Museu Mariano Procópio de Fora e parece que o museu eles são parentes, não é? A gente tem aquela nítida sensação de que eles são correlatos. E são mesmo, porque são todos museus constituídos a partir de grandes coleções da mesma geração. Assim como nós temos a famosa coleção Guilherme Guinle, um pouco no Museu da História da Cidade, grande parte no Museu Imperial de Petrópolis, a gente tem a coleção Miguel Calmon, que é uma das maiores coleções do Museu Histórico Nacional. Por coincidência, Miguel Calmon era baiano e foi ministro da Aviação e Obras Públicas, não é? E foi ele um dos incentivadores, não é? Da expansão da Companhia Brasileira de Energia Elétrica para fazer concorrência ao capital estrangeiro, que era controlador da Light and Power, a principal empresa, não é? De fornecimento de energia elétrica e, portanto, tinha um papel estratégico no desenvolvimento urbano. Não é? Se a prefeitura tinha feito a concessão a longo prazo para a Light and Power, não é? Miguel Calmon conseguiu fazer a concessão dos serviços federais, no Distrito Federal, à Companhia Brasileira de Energia Elétrica, controlada e dirigida na época pelo Guilherme Guinle. Então, a história desses empresários, não é? Além dela se misturar pela biografia, pela história, digamos, de relação com o Estado, história política, não é? Pelas relações de sociabilidade intelectual, não é? Pelos projetos políticos que eles apoiavam, não é? No fundo, a gente pode dizer que todos eles se reúnem em torno das suas coleções. E não sem razão, quando a gente vai, por exemplo, ao Museu Imperial hoje, a gente vê lá um lindo serviço de louça que consta ter sido do Paço São Cristóvão, e a gente vai descobrir que várias daquelas peças do serviço, por exemplo, vieram da coleção Guilherme Guinle, mas se juntaram com coleções que tiveram outras origens para formar aquele mosaico do serviço do Paço de louça do Paço Imperial. O serviço, em geral, era muito maior do que a gente vê nos museus hoje, não é? Serviços de 300 e poucas peças, hoje a gente vai ver no museu uma boa coleção, tem 30, 40 peças, não é? Mas, na verdade, a gente só tem essa unidade, não é? Porque vários colecionadores da mesma geração, que compartilhavam o mesmo gosto, o mesmo hábito, os mesmos ambientes, a mesma rede de sociabilidade, não é? Eles se dedicavam ao mesmo gosto de colecionar coisas antigas, representativas da história do Brasil. Não é? E aí, quando a gente vê aquele jogo de louça, a gente não vê só a reunião de peças de louça, mas a gente vê também reunião da história, da dedicação ao passado, a representação do passado no Brasil, não é? Naquele serviço reunido pela prática de colecionar de uma geração. E não há dúvida que o maior expoente dessa geração é Guilherme Guinle. E, por sorte, nós temos o Museu Histórico da Cidade para representar essa história da prática de colecionar no Brasil, do gosto do colecionismo, não é? Da história das coleções no Brasil, a partir do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro e seu acervo.